Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo de número 9. Evangelho de Lucas, capítulo 9, a partir do versículo de número 28. Lucas, capítulo 9, a partir do versículo de número 28. E aconteceu que, quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. E eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono. E quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 varões que estavam com ele. E aconteceu que, quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui, e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. E dizendo ele isso, veio uma nuvem que os cobriu com sua sombra. E entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só. E eles calaram-se, e por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Podeis assentar. Meus amados irmãos, a experiência que tiveram os discípulos com Jesus Cristo no Monte da Transfiguração, por certo foi algo de grande profundidade, porque tão impressionante foi para os discípulos aquela experiência, que eles não falaram dela. Não falaram não em razão de sua pouca importância, mas em razão de estarem estremecidos, extasiados por aquilo do qual haviam participado. Sentiam-se, por certo, trêmulos ao falar do assunto. Tal reverência lhes vinha ao coração ao lembrar-se do episódio, que não encontravam forças para mencioná-lo. Além do que, era algo tão maravilhoso que possivelmente lhes parecia que as palavras do vocabulário humano eram insuficientes para retratar aquilo que haviam visto. Mas digo-vos ser algo importante o que aconteceu naquele monte, porque os 3 evangelhos sinóticos, os de Mateus, Marcos e Lucas, são cuidadosos em registrar o evento. Além do que, Pedro, em uma de suas epístolas universais, faz alusão àquele episódio da transfiguração para mostrar tanto sua autoridade apostólica como a legitimidade do evangelho que ele pregava. Em razão de tudo isso, parece ser aquele momento um momento de grande importância. Poderia eu até lembrar que na carta aos Hebreus, não de modo direto, mas indireto, também aquele episódio é mencionado. A Bíblia diz que Jesus subiu ao monte, como de costume fazia, para orar, e se fez acompanhar de 3 de seus mais mencionados discípulos, Pedro, Tiago e João. Jesus orava com intensidade, mas os seus discípulos, não habituados àquela disciplina de oração, ficavam tomados pelo sono, embora ainda lutando para orar. Ficavam entre a consciência e a inconsciência. E ali no monte apareceram 2 figuras importantes do Velho Testamento.
Moisés e Elias. Mas não apenas apareceram estas duas pessoas, algo aconteceu com a fisionomia, com a aparência de Jesus. Seu rosto brilhou, suas vestes tornaram-se brancas e resplandecentes. E, somando-se a isso, estavam ali Moisés e Elias. Os espíritas costumam se valer desta passagem para, de modo equivocado e errôneo, sugerir que ali houve uma sessão espírita, apontando eles Jesus como se fora um médium que trouxera ali dois espíritos, os de Moisés e de Elias. Mas eu quero vos dizer que Moisés e Elias não estavam ali como espíritos desencarnados. Eles estavam ali corporeamente, tanto que foram identificados pelos discípulos, os quais pensaram até em fazer tendas para eles. Jamais teriam tal ideia se julgassem que aquelas duas pessoas eram espíritos desencarnados. Na realidade, nós sabemos pelo Velho Testamento que Elias não morreu, ele foi levado vivo aos céus, num redemoinho, ele foi trasladado vivo aos céus. Aliás, aqui nós temos algo que contesta de modo veemente o ensino espírita. É que os espíritas dizem que João Batista era a reencarnação de Elias, muito embora o próprio João Batista, quando indagado se era Elias, tenha dito que não era, no primeiro capítulo do Evangelho de João. Se isso fosse verdade, se João Batista fosse a reencarnação de Elias, naquele momento João Batista já tinha sido morto, e o espírito, segundo a doutrina espírita, mantém a aparência da última reencarnação. Então João Batista é que deveria ter aparecido lá, não Elias. Mas nem João Batista era a reencarnação de Elias, nem há reencarnação, nem espíritos que do além vêm a este mundo, porque aos homens está ordenado morrer uma vez e aí seguirão para juízo. Mas estava ali alguém que não morrera, Elias, que estava em corpo, e estava ali Moisés. Moisés, é verdade, morreu, mas aconteceu algo a Moisés semelhante a uma ressurreição física. Eu não posso dizer que era uma ressurreição física, porque ressurreição física é o espírito voltar ao corpo, e no caso de Moisés, seu corpo é que foi levado para onde estava seu espírito. Mas o fato é que espírito e corpo se reencontraram em Moisés, como no caso de Lázaro, a quem Jesus ressuscitou. O espírito tornou ao corpo e ele voltou à vida regular, embora mortal. No caso de Moisés, diz a Bíblia que tendo ele morrido, seu corpo nunca foi encontrado, é o que nós sabemos em Deuteronômio. Mas lá na epístola de Judas, antes do Apocalipse, está mencionado que o arcanjo Miguel disputou com o diabo pelo seu corpo e levou-o, portanto, ao céu, para onde estava o seu espírito. Então Moisés estava ali em corpo, tanto Moisés como Elias. Meus amados irmãos, quando viram Moisés e Elias com Jesus, os discípulos ficaram atemorizados. E aqui uma coisa importante de se dizer e difícil de se prescrutar: como os apóstolos souberam que aqueles eram Moisés e Elias? Não lhes fora dito que eram Moisés e Elias, mas eles o souberam. Isso dá-nos, irmãos, um indício do que será o céu. No céu nós nos reconheceremos, mesmo aqueles irmãos que nós nunca vimos. No céu sentaremos à mesa com Abraão, Jacó, Isaac, e melhor do que isso, nós saberemos que Abraão é Abraão, que Isaac é Isaac,
que Jacó é Jacó, nós não seremos apresentados ao apóstolo Paulo, nós o conheceremos. Como também a Pedro, a Tiago, a João. Os discípulos disseram ao Senhor: façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, uma para Elias. Mas a Bíblia diz: Pedro não sabia o que dizia quando falou estas coisas. Por que ele não sabia o que dizia? Porque era despropositada a sua fala, porque sua sugestão foi desmerecida pelo escritor sacro. Porque, meus amados irmãos, não se poderia juntar a lei e a graça, o Velho e o Novo Testamento ali. Notemos, Moisés e Elias são os representantes maiores do Velho Testamento. O Velho Testamento é chamado de a lei e os profetas, sendo que o representante maior da lei é Moisés. A lei veio por intermédio de Moisés, a graça e a verdade por intermédio de Jesus Cristo. E Elias, o maior representante dos profetas. Tão grande representante era que os judeus, sempre que viam uma figura ilustre profetizando, logo perguntavam: és Elias? Portanto, Moisés e Elias representavam ali a lei e os profetas, o velho pacto, a velha aliança. Na verdade, a velha aliança não contradiz a nova aliança a supera, cumpre suas expectativas, satisfaz suas exigências não cumpridas. Na verdade, irmãos, a lei e os profetas encontraram em Cristo o seu cumprimento, porque na lei havia figuras que apontavam para Jesus, o Cordeiro Pascual, imolado para a redenção do povo. Também na lei havia exigências que homem algum satisfez, mas Jesus satisfez em nosso lugar, adquiriu justiça por sua obediência para nos imputar. Nós vemos os profetas falando daquele que seria o desejado das nações, o servo sofredor que padeceria em nosso lugar, o rei messiânico. Estavam eles a falar do próprio Cristo Jesus. A Bíblia diz: a lei e os profetas duraram até João Batista, desde então é anunciado o reino de Deus. Paulo diz: porque o fim da lei é Cristo, a justiça de todo o que crê. Paulo diz: a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo Jesus, mas agora que chegou a fé, já não estamos mais debaixo do aio. Naquele momento, irmãos, estava havendo a transição. Moisés e Elias, diz o texto aqui de Lucas, foram falar com Jesus acerca de sua morte, que iria se cumprir em Jerusalém. Com a morte de Jesus, o novo pacto se instauraria, porque um testamento só tem força com a morte do testador. Jesus nos deixaria por herança a redenção, tomaria sobre si os nossos pecados e os pagaria, cancelaria o escrito da dívida que era contra nós, vertendo o seu próprio sangue, e nos compraria e adquiriria eterna redenção, a qual ele daria a todos quanto nele crescem e a ele entregassem suas vidas. Estavam ali Moisés e Elias para exatamente estabelecerem um marco com Jesus, conversarem com ele acerca de sua partida. 2 homens que tiveram experiências diferentes acerca da morte. Moisés quis viver e morreu, Elias pediu a morte e viveu. E os 2 tinham experiências diferentes sobre a morte e foram compartilhá-la com Jesus, que iria enfrentar a morte. Jesus, enquanto Deus é imortal, feito homem, morreria. A morte lhe era desconhecida, mas 2 experientes homens estavam ali para falar com ele sobre a morte e também para entregar a tocha. Já não era mais a lei e os profetas, agora era o cumprimento, agora era o Novo Testamento, agora é o novo pacto, agora era o véu rasgado, agora era o brado de Jesus da cruz, agora era o sol escurecendo, a terra tremendo, para logo depois a pedra do sepulcro rolar e apareceu Cristo redivivo dentre os mortos. Aleluia! Meus amados irmãos, tudo apontava para a morte de Jesus.
A morte de Jesus é o coração da lei e dos profetas. O Velho Testamento é um livro de sangue. A circuncisão envolvia derramamento de sangue, uma cirurgia na criança infante para simbolizar o pacto com Deus. Cordeiros eram sacrificados, bodes também. O velho pacto era marcado por sangue, sangue que era respingado no templo, nos objetos, mesmo no livro da lei que foi consagrado por um mergulho em sangue. Meus irmãos, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Toda aquela manifestação cruenta, sanguinária do Velho Testamento era para mostrar que o pecado era grave, e só o derramamento de sangue de um justo poderia satisfazer a justiça de Deus, poderia aplacar a ira do Todo-Poderoso, poderia abrir para nós as portas da misericórdia. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus se fizera homem, Jesus tomou forma humana com carne e sangue, e Jesus levou os nossos pecados em seu corpo ao madeiro. Ali é o coração do Evangelho. Jesus na cruz dizendo: Pai, está consumado. Ele não quis ser lembrado pela manjedoura, ele não quis ser lembrado nem sequer pelo túmulo aberto, ele quis ser lembrado pelo seu sacrifício. Ele partiu o pão e deu aos discípulos e disse: isto é o meu corpo. Ele deu o cálice aos discípulos e disse: isto é o meu sangue. Todas as vezes que comerdes deste pão, beberdes deste sangue, anunciai deste cálice, todas as vezes que comerdes deste pão, beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Aleluia. Jesus quis ser recordado pelo seu sacrifício, quis ser recordado pela sua morte. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. A morte de Jesus é poder. Paulo diz: porque em nós opera a morte de Jesus. Essa morte quebra o poder dos vícios em nossa vida. Essa morte de Jesus quebra o poder do alcoolismo, quebra o poder da prostituição, porque nós, meus amados irmãos, nos unimos a Cristo não só para receber benefícios de sua morte como perdão, mas nos unimos a Cristo para morrer com Ele, para o mundo, para o pecado, para o diabo, a fim de ressuscitarmos com Ele para uma nova vida que é vivida para Deus. Aleluia. Ali estava a transição. Quando Pedro disse: façamos 3 tendas, era como se ele dissesse: vamos juntar o velho ao novo. Não poderia ser, não poderia ele costurar o velho pacto com o novo, seria desmerecer o novo. Se há salvação pela lei, segue-se que Jesus morreu em vão. O sangue de touros e de bodes não pode perdoar pecados, a Bíblia o diz. Não se pode juntar a lei e a graça, dizer que Jesus salva e o homem complementa por obras, por cerimônias, por rituais. Na verdade, Pedro estava ali como que tomando a posição de um adventista do 7º dia, que quer juntar a lei e a graça, que quer juntar o sábado semanal, a obra de Cristo, que quer juntar as leis, a obra de Cristo. Meus irmãos, Jesus, Ele só é o nosso sábado, o nosso repouso. Ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso. No original: e achareis sábado para as vossas almas. O nosso sábado agora é que nós não precisamos mais lutar para adquirir uma salvação inatingível. Nós descansamos na vitória de Cristo na cruz do Calvário, e temos perdão e refrigério na obra que Ele fez. Não havia como costurar o velho ao novo. Era o que Pedro que estava querendo fazer. 3 tendas. Não se poderia ter isso. Pedro de fato não sabia o que dizia. Mas a palavra de Pedro não apenas se fazia intérprete dos adventistas, se fazia também intérprete dos católicos, que querem colocar homens nivelados a Jesus. 3 tendas, como se fosse no mesmo patamar. Moisés, Elias e Jesus. O catolicismo
diz que Jesus é o Salvador, mas ao mesmo tempo diz que Maria é corredentora. O católico tem uma oração de Pai Nosso ao Pai e a oração de Ave Maria, nenhuma a Jesus ele tem. Insere Maria na Trindade ao dizer que ela é filha de Deus Pai, mãe de Deus Filho e esposa do Espírito Santo, formando uma quartandade em vez de uma trindade. O catolicismo, irmãos, coloca em pé de igualdade com Jesus os santos. Mesmo o Papa, que recebe o título de infalível, de Papa, que quer dizer Pai dos Pais, que se diz a rocha sobre a qual a igreja está edificada em lugar de Jesus Cristo. Homens no catolicismo são nivelados a Cristo, estão numa tenda ao lado da dele. Mas, meus amados irmãos, ninguém é como Jesus. Aleluia! A Bíblia diz que no final eles levantaram os olhos e Moisés e Elias já tinham se ido e não viram a ninguém senão a Jesus. Deus quer que nós olhemos só para Jesus. Em Atos 4:12, Pedro diz: e em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Jesus disse: eu sou o bom pastor, quem veio antes de mim é ladrão e salteador. Aleluia. João Batista mesmo disse: eu não sou o Messias, depois de mim vem aquele que antes de mim já era, o qual não sou digno de levar as alparcas. Eu vos batizo com água, ele vos batizará no Espírito Santo e fogo. Quando ele apareceu, João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Os que ouviam João Batista seguiram-no. Os fariseus disseram: tu vai deixar ir? E João Batista disse: importa que ele cresça e que eu diminua. Quando em Corinto alguns disseram: sou de Paulo, sou de Cefas, sou de Apolo, Paulo disse: porque vocês dizem sou de Paulo, de Cefas, de Apolo? Paulo diz: porventura vocês foram batizados em meu nome, ou eu fui crucificado em lugar de vocês? Vocês são de Cristo e Cristo de Deus. Aleluia. Quando Cornélio se ajoelhou diante de Pedro, Pedro disse: levanta-te, que eu também sou homem. Aleluia, aleluia. Só Jesus, só Jesus. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ele é o único Salvador, Ele é o único mediador, Ele é o único advogado. Temos um advogado, não dois, para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é o único sumo sacerdote. Hebreus 8:1, o ponto principal é esse, que nós temos um só sumo sacerdote, que assentou-se à destra da majestade de Deus. Quem virá é Jesus. O nosso grito é Maranata, ora vem Senhor Jesus. Quando ele descer nas nuvens, ele não virá por meio de secretários, mas o mesmo Senhor descerá dos céus. Ele nunca disse: ide aquele outro. Ele sempre disse: vinde a mim. Portanto, meus irmãos, Pedro ali não se dava conta de que, se sua palavra fosse atendida, os católicos teriam motivos de continuar na sua idolatria, os adventistas teriam motivo de continuar misturando a lei com a graça. E nada disso é aceitável. A Bíblia diz que veio uma nuvem. Na hora que Pedro estava falando as bobagens, veio uma nuvem, cobriu todos. Quando a nuvem se foi, não tinha mais Moisés e Elias, não viram a ninguém senão a Jesus Cristo. É isso que Deus quer, que nós olhemos só para Jesus. E uma voz bradou dos céus: este é o meu filho amado, a ele escutai. O Pai dá testemunho de Jesus. O Pai não dá testemunho de homem, dá testemunho de Jesus. Este é o meu filho, a ele escutai. Meus irmãos, fica ali claro que Jesus é divino. Não só porque é filho de Deus no sentido que nós não somos. Nós somos filhos por adoção. Os anjos são filhos no sentido metafórico de
criação de Deus, mas Jesus é o Filho unigênito, o único gerado do Pai, da substância do Pai, luz de luz, Deus de Deus, eternamente gerado, como diz Miqueias, suas saídas são desde a eternidade. Meus amados irmãos, Jesus é o verbo do Pai, é a palavra de Deus, é a sabedoria de Deus, é a imagem exata de Deus. Jesus é Deus. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Por isso Deus pôde dizer a ele: escutai. A palavra de Jesus tem autoridade. Jesus disse, quando fez o sermão do monte: vocês ouviram o que foi dito aos antigos, isso eu porém vos digo. Meus amados irmãos, é muita autoridade. Jesus diz: vocês ouviram falar que era assim. Jesus não está nem negando o Velho Testamento, está negando a interpretação dos fariseus. Vocês ouviram falar pelos mestres que ensinaram a vocês que era assim, mas eu vos digo. Ele não diz, a palavra de Deus diz, porque a palavra dele é de Deus. Ele não diz, o Pai diz, porque a palavra dele é a palavra do Pai. Ele diz, eu porém vos digo. Os profetas diziam, assim diz o Senhor. Jesus disse, eu porém vos digo. No Velho Testamento, Deus entregou os mandamentos e disse, nenhuma palavra acrescentareis aos meus mandamentos. Não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda. Ninguém pode dar mandamento senão Deus. Tiago diz, há um só legislador que é Deus. Jesus, porém, disse, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Ele pode dar mandamento porque Ele é Deus. Da sua boca sai uma espada aguda de 2 gumes. Sua palavra é divina. Ele disse, eu a ninguém julgo. A palavra que sai da minha boca é que há de julgar no último dia. Por isso que o Pai disse, este é meu Filho amado, a Ele ouvi, escutai-o. E aqui nós temos uma reciprocidade. O Pai está dizendo, escute Jesus. E Jesus falava do Pai. O Pai fala a Jesus e Jesus fala ao Pai. Por isso que Jesus diz, Pai, eu te glorifiquei na terra, agora glorifica-me. É um vai e vem, aleluia. É um sobe e desce, irmãos. Jesus disse, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus é Deus. Se meus irmãos, ao ser repelida a palavra de Pedro, adventistas foram embora, católicos foram embora, agora os testemunhos de Jeová foram embora. Os testemunhos de Jeová dizem que Deus o Pai é Deus, mas Jesus não é Deus. Mas eis a prova de que Jesus é Deus, de que sua palavra tem autoridade. Jesus, meus irmãos, aqui teve reconhecimento do Pai. Ele não era o arcanjo Miguel, como dizem os testemunhos de Jeová. Não era apenas um simples mestre, era Deus que se fez carne e habitou entre nós. A Ele ouvi. Aleluia. Mas além de todos esses sentidos aqui, há um sentido escatológico naquele acontecimento. Estavam ali Moisés, Elias, Jesus e 3 dos apóstolos, os principais, os mais mencionados. Depois, Moisés e Elias desaparecem. Ficam os 3 apóstolos e Jesus. Pense nisso. Moisés e Elias são símbolo do Velho Testamento. Poderia eu dizer que naquele episódio representavam todos os crentes do Velho Testamento. Estavam ali em nome de todos os crentes do Velho Testamento. Os 3 discípulos, que eram o coração do colégio apostólico, estavam ali representando toda a igreja. E Jesus também estava ali. Meus irmãos, brevemente a trombeta soará. E nós vamos nos encontrar com Jesus em um monte maravilhoso.
um monte que não é daqui da terra, é o monte do céu. Nós vamos nos encontrar com Jesus lá na glória, e eu vos digo que não somente nós, crentes do Novo Testamento, igreja do Senhor, haveremos de ser arrebatados, mas quando a trombeta soar e os mortos em Cristo ressuscitarem primeiro, nós que estivermos vivos, fomos transformados e subirmos ao encontro do Senhor nas nuvens, também subirão os crentes do Velho Testamento, que de igual modo também serão ressuscitados, obterão um corpo glorificado, e crentes do Velho Testamento e do Novo Testamento subirão ao encontro de Jesus nas nuvens, e estaremos para sempre com o Senhor. Mas lá na glória vai haver uma coisa interessante: as bodas do Cordeiro. Jesus é o noivo. A igreja, os crentes do Novo Testamento são a noiva do Cordeiro, de Cristo. E os crentes do Velho Testamento, pastor, são os amigos do noivo. Os amigos do noivo vão cumprimentar o noivo, Moisés e Elias, mas depois eles vão sair e ficará Cristo e sua igreja. Meus amados irmãos, os crentes do Velho Testamento estarão no céu, mas haverá um lugar especial para nós que cremos dentro do novo pacto, porque nós não somos apenas os amigos do noivo, nós somos a noiva do Cordeiro. Aleluia. Mas já falamos sobre o Pai quebrador dos céus, já falamos sobre Moisés e Elias, já falamos sobre os 3 discípulos, já falamos sobre Jesus. Falta falar só sobre uma coisa, sobre a nuvem. Meus irmãos, uma nuvem, ao que nos parece, obstaculiza-nos a visão, turva a nossa vista, impede-nos de enxergar bem. Mas aquela nuvem foi fazê-los enxergar corretamente. Eles estavam olhando Moisés, Elias e Jesus, deveriam olhar só para Jesus. A nuvem, quando passou, fez desaparecer Moisés e Elias, e eles só viram Jesus. A nuvem que deveria turvar-lhes a visão, os fez ver como Deus queria que eles vissem. Meus queridos irmãos, isso mostra, sabe o quê? Isso mostra que nós precisamos que o Pai nos revele as coisas de sua palavra. Nós não somos habilitados para conhecê-las por nós mesmos. Nós somos nascidos espiritualmente cegos, espiritualmente mortos. Um morto não tem vitalidade nos 5 sentidos do corpo para perceber o mundo. E nós nascemos sem vitalidade no espírito para perceber o mundo espiritual. Por isso que Jesus disse que o homem tem que nascer de novo, nascer de dentro, nascer espiritualmente, para ver, para discernir, distinguir o reino de Deus. Por nós mesmos nós não compreendemos as coisas celestiais. Deus diz: os vossos pensamentos não são os meus pensamentos. Deus diz: o que entre os homens é elevado, aos meus olhos é abominável. A Bíblia diz: Deus não vê como o homem vê o exterior, Deus vê o coração. Portanto, há 2 parâmetros aqui díspares em tensão: o que o homem vê e enxerga, o que Deus vê e enxerga, o que o homem prestigia e o que Deus prestigia. Há um descompasso, há uma quebra de continuidade. E meus amados irmãos, os homens, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Aqui a pancada não é para testemunho de Jeová, adventista, católico, é para os humanistas, é para os intelectuais orgulhosos deste mundo, que acham que podem saber das coisas pela sua razão e luz natural. Estes tais, irmãos, Deus deles zomba. Deus envia uma névoa para fazê-los ver melhor, sabendo que eles julgam que a névoa obscurece. Deus então clareia com a névoa, para mostrar que o que o homem pensa que obscurece, para Deus esclarece. O que o homem pensa que esclarece, para Deus obscurece. Deus zombou da humanidade orgulhosa, enviando uma nuvem para clarificar.
quando na verdade aos olhos do homem ela serve para obscurecer, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, escolheu as fracas para confundir as fortes, meus amados irmãos, porque Deus é soberano, Ele faz como Ele quer, do jeito que Ele quer. Deus escolheu as coisas vis, as desprezíveis, para confundir as coisas que os homens julgam nobres, escolheu as que não são, para confundir as que são. Deus pôs fortaleza na fraqueza. Quando Jesus parecia mais fraco, lá na cruz do Calvário, é quando Ele era mais forte para salvar a humanidade. Os homens diziam: se tu és o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo. Mal sabiam, irmãos, que Jesus ali estava salvando não a si, mas a humanidade inteira. Aleluia! Deus manifesta sua divindade num carpinteiro, sua salvação numa cruz, sua fortaleza numa manjedoura, porque, meus irmãos, Deus quer confundir os olhos dos homens. Quem quiser encontrar Deus, não vai encontrar de cabeça erguida, mas de cabeça baixa e humilhada. Quem quiser encontrar Deus vai ter que ser humilde, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça àquele que é humilde. Aleluia. Por isso que um crente, irmãos, inverte o juízo em relação a este mundo. Um crente é diferente. Os seus valores são diferentes. A Bíblia diz: enquanto o nosso homem exterior se corrompe, o interior se renova dia após dia. Meus irmãos, o mundo olha para o que vê em nós, mas nós nos aceitamos conforme a palavra de Deus nos identifica. Para o mundo nós somos pessoas frágeis, comuns, mas para Deus nós somos filhos da adoção. E não nos incomoda que o mundo não veja isso, porque agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas quando Cristo se manifestar, nós nos manifestaremos com Ele em glória. Somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. O mundo não vê, e que não veja, mas nós temos essas bênçãos na nossa vida oculta com Cristo em Deus. Estamos assentados em regiões celestiais aos olhos do Senhor. Aleluia! O mundo vê uma casca se desfazendo, nós vemos, irmãos, vigor dentro de nós. Por isso que não nos incomoda a velhice. O crente sabe envelhecer. O crente não se incomoda com as rugas, nem com os cabelos brancos, porque o crente não se vê como o mundo vê. O crente não se vê como o espelho revela. O crente se vê como Deus o declara em sua palavra. Aleluia! Não vou fazer cirurgia plástica para tirar as rugas, nem vou pintar os cabelos brancos, e nem vou me incomodar com a debilidade chegando, porque eu estou olhando é para dentro, para o homem que está rejuvenescendo. Estou olhando é para o homem que se renova dentro de mim. Aleluia. Aleluia. Antigamente, irmãos, quando eu era criança, os cosméticos eram para as senhoras idosas. Não se aceitava um adolescente usar. Dizia-se que era para as pessoas velhas, que tinham que ocultar a idade. Mas tudo que é mal no mundo prolifera. E hoje em dia, criancinhas já estão se maquiando, se pintando. Houve tempo em que mini saia era o costume das prostitutas. Se difundiu por toda a sociedade. Eu às vezes fico me perguntando como é que o costume das prostitutas se difundiu pela sociedade. O que na minha época de criança se associava a uma prostituta, hoje eu vejo nas adolescentes. O mal se difundindo. Na verdade, irmãos, não é porque estas coisas são normais, é porque o mundo está cada vez mais anormal. Longe de Deus, longe do Senhor. E o crente tem que ser diferente, porque o crente não vê como o mundo vê, o crente vê como Deus vê.
Eu me incomodo com igrejas onde o liberalismo nos trajes, nas conversas, está difundido. E as pessoas dizem ali que Deus lhes fez alguma obra no coração. Eu me incomodo com isso. Aí alguém diz, mas pastor, eu deixei de beber e de fumar. Diga isso para uma pessoa mundana. Ele vai dizer, ótimo, que bom. O mundo não quer que ninguém beba e fuma, não. Fume não. Os médicos incrédulos reprovam o fumo, faz mal à saúde. Os alcoólatras anônimos não são uma instituição evangélica. Mas pastor, eu não só não bebo e não fumo, eu também não me prostituo. Eu não adultero. O mundo, por mais que entre os que estão inseridos em seu contexto pratiquem adultério, não legitima o adultério não. Veja uma mulher cujo marido adulterou, mesmo incrédulo, você vai ver a raiva dela, e vice-versa. Se alguém disser que sendo solteiro não se prostitui, o mundo talvez vá ridicularizar você e perseguir, se perceber que isso é por amor a Cristo. Mas se você disser, por exemplo, é para eu não pegar AIDS, para eu me precaver dessas doenças venéreas, o mundo vai dizer, muito boa a precaução, recomendável. Agora se vista diferente do mundo. Agora fale de coisas que não são aquelas que o mundo valoriza. Agora ande diferente mesmo. E você vai ver se não vai ser perseguido. Vai ser? Porque o mundo vai encontrar Jesus em você e já aborreceu Jesus antes de você. Meus amados irmãos, ser crente não é só deixar de se prostituir, de adulterar, de beber e de fumar, não. Os testemunhos de Jeová fazem isso também. Os católicos carismáticos também fazem isso, alguns. Ser crente, meu irmão, é mudar a visão de mundo, é mudar a cultura, é dissociar-se dos valores que permeiam este mundo. Aquele que se encontrou com Jesus, aquele por quem a névoa já passou, vê tudo diferente. Deus quer enviar uma névoa hoje aqui, de maneira que depois que ela passe, tu não vejas mais nunca as coisas como anteriormente vias. Olha para Jesus, só para Ele, e deixa Deus mudar a tua vida, o teu coração, a tua visão. Vamos ficar de pé nessa hora. Convido o irmão Cleiton para vir aqui à frente. Aleluia. Vamos louvar a Deus com aquele hino. Jesus quebrou todos os laços e me libertou. Não só alguns laços, todos os laços. Jesus quebrou todos os laços, Jesus quebrou todos os laços, Jesus quebrou todos os laços e me libertou. Cantarei, aleluia, cantarei, aleluia, cantarei, aleluia, pois me libertou. Ó Deus querido e amado, dá visão, Senhor, da contrição e arrependimento a corações hoje aqui nesta noite. Atrai pessoas à fé, que se voltem hoje aqui para Jesus Cristo.
e que alcancem nele salvação e vida eterna. Eu te peço, eu te imploro, meu Pai, de comum acordo com tua igreja reunida, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Nessa noite eu gostaria de perguntar, se há alguém aqui que diz: pastor, eu não sou crente ainda, eu nunca entreguei minha vida absolutamente a Cristo Jesus, mas nessa noite eu quero render-me a Ele. Levante a sua mão e nós vamos orar por você. Se houver alguém que não é crente e quer entregar o coração a Jesus, levante a sua mão nesta noite. Se Deus está falando contigo, não relute, não recuse, não vacile. Tome aquela decisão que é a mais importante para a tua vida, que vai libertar a tua alma, vai mudar os teus caminhos, vai te dar novo destino, redenção, salvação. Se houver alguém aqui que quer entregar o coração a Jesus, alguém que queira se reconciliar com o seu Deus, levante a sua mão. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar pela vida do irmão João. Está vindo se reconciliar com o Senhor. Se houver mais alguém, levante a sua mão. Você que não é crente, você que está afastado dos caminhos do Senhor, levante a sua mão nesse momento. Alguém te acompanhará até aqui à frente. Nós vamos orar por você. Santo Deus e nosso Pai, Pai eterno, bendito e amado, neste momento, Senhor, eu te louvo pela vida do irmão João, Senhor, que está vindo neste ato público acolher a graça que se nos transmite através da palavra, para se levantar, Senhor, para dizer não a este mundo de um modo definitivo. Que o Senhor possa, ó meu Deus, fortalecer sua vontade, que o Senhor possa, meu Pai, dar firmeza à decisão do seu coração, para que agora ele volte as costas a tudo que neste mundo lhe possa ser atrativo, para se apropriar de toda a plenitude do que há em Deus, Senhor. Que agora mesmo, Senhor, renove o seu coração, restaure o altar caído, robusteça o seu homem interior, perdoe e apague pecados para os quais ele não há de voltar mais. Dá a vitória perfeita que somente o Senhor pode dar. Nós te pedimos, te suplicamos, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém, Senhor, e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Podeis assentar, irmãos. Deus abençoe, irmão João. Os irmãos que tiverem avisos, com a oportunidade nesse momento.